Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos a continuar nossa série de vídeos sobre o manual do Lingo. Estamos aqui no item de Solver Range. Mas para entendermos o que é o range, que a tradução seria intervalo, nós temos que dar um passo atrás e vir aqui no relatório de solução que nós temos do Lingo. No relatório de solução, nós já vimos que temos informação de custo reduzido e dual price. Se você não sabe o que é isso ou não assistiu o vídeo que eu falo sobre custo reduzido e dual price aqui do Lingo, eu vou deixar ele associado aqui, clica lá, assiste, para você conseguir entender como que nós podemos utilizar o range. Tanto as informações de custo reduzido, dual price e as informações do range são informações de sensibilidade do seu modelo. Ou seja, você vai se importar com isso daqui no momento que você já formulou o seu modelo e vamos dizer que ele já esteja validado, você já esteja utilizando. Você vai interpretar as informações que você tem que o seu modelo gera. Você consegue verificar quão sensível o seu modelo é a mudanças. É uma análise que você tem que fazer manualmente. Então, vamos lá, vamos entender aqui o nosso probleminha. No manual, ele deixa aqui um exemplo como base. Então, vamos primeiro gerar o nosso range para depois interpretar e analisarmos. Para isso, eu já deixei aqui pronto as mesmas informações que nós temos lá anteriormente. E ele fala que para eu gerar o range, eu tenho que vir aqui no Solver e clicar nessa opção. Só que essa opção está desmarcada. Como que funciona? Para eu conseguir gerar o range, primeiro eu tenho que resolver o nosso modelo. Então, para isso, basta resolver o modelo. Clica aqui nesse botão. Ou aperta Ctrl U, ou vai aqui em Solver e clica em Solve. Ele gerou aqui, ótimo. Vou deixar aqui aberto, porque nós vamos usar isso daqui a pouco. Voltei aqui. Observe agora, eu já posso clicar aqui em Range. Mas observe, quando eu clico, vai aparecer um erro. Por quê? Por que isso acontece? Por padrão, o Lingo não vai gerar o range dos seus modelos. Por quê? Porque para gerar isso, ele vai gastar um pouco de memória, ou seja, vai levar tempo até gerar essas informações. E se você tem um modelo grande, um modelo mais complexo, ele vai demorar mais tempo ainda. Então, como essa é uma informação que você nem sempre está interessado, ou você nem sempre precisa ficar verificando, ele deixa desativado por padrão. Então, sempre que você quiser verificar um intervalo, o seu range, você vem nas configurações do seu Lingo, ativa, gera o relatório, depois você desativa. Para ativar, você vem aqui no Solver, Options, você vem no menu de General Solver, onde tem Dual Computations, você vem em marca Price and Range. Então, você vem aqui, aplicar, salva, ok. Então, vou vir aqui, não precisa fechar nem nada, vou solucionar novamente, solucionei, vou deixar essa janela aqui que nós vamos usar. E agora, quando eu venho aqui no Solver, no Range, ótimo, ele gerou os nossos ranges. Então, observe aqui na nossa solução, nós temos o custo reduzido, que no caso é zero para as duas variáveis, e eu tenho aqui a informação do dual price para cada uma das nossas restrições, das nossas equações. Vamos lá. Aqui o range é separado em duas etapas, ou em dois pedaços. O primeiro pedaço é em relação às variáveis, ou seja, nós temos as informações do coeficiente atual. Então, vou arrastar isso aqui para nós podermos ver. Observe que, deixa eu passar um pouquinho mais. Observe que aqui, o que é o nosso coeficiente? Nosso coeficiente é justamente aquilo que multiplica a variável. O que multiplica o nosso A aqui na nossa função objetivo? É justamente o 20. O que multiplica o C? É justamente o 30. Então, logo, os coeficientes de A é o 20 e o coeficiente do C é o 30. Exatamente aqui, ó. O 20 multiplica o A e o 30 multiplica o C. Ótimo. Além disso, nós temos o valor do lado direito da nossa equação. O lado direito da equação, em inglês, é RHS. O que é o valor do lado direito da equação? É justamente o valor, exatamente o valor do lado direito da nossa equação. Qual é o valor do lado direito dessa primeira equação? O lado direito é esse lado daqui. Então, 60. Esse aqui, 50 e, por fim, 120. Então, está aqui, 60, 50, 120. Além disso, uma informação extremamente importante. Quando você define um nome para suas equações, o nome das suas equações vão aparecer aqui no relatório do range. Se você omitir esses nomes, então vou apagar aqui, por exemplo, ó, vou apagar esse nome, vou solucionar o modelo novamente, vou gerar aqui o range,
tenho que clicar nele, vou clicar no range, observe que não aparece mais o nome. Então, sempre que você quiser verificar as informações que estão aqui disponíveis no range, nomeie as suas equações, tá bom? Porque fica mais fácil para você depois identificar qual que é o valor, você identificar qual que é a equação no relatório. Porque esse aqui é um modelo simples, somente com 3 equações, mas imagine se você tivesse 100, 200, 500 equações. Mas vamos aqui no que importa, então. As informações mais importantes que nós temos aqui no nosso relatório é justamente o valor que nós podemos diminuir e os valores que nós podemos aumentar. Então, increase é justamente aumentar e decrease é diminuir. O que ele me informa aqui, primeiro, é que a variável a tem um valor atual de 20, e esse 20 eu posso increase, ou seja, eu posso aumentar até o infinito, ou eu posso diminuir em até 5 unidades, e eu vou manter a solução ótima encontrada para esse problema. A solução ótima encontrada para esse problema foi ter 60A e 30C. Vamos aqui para o C, então. O C atualmente tem um coeficiente de 30. Ele está me falando que eu posso aumentar em até 10 unidades, ou seja, de 30 pode ir 30 mais 10 para 40, ou eu posso diminuir 30 unidades, então 30 menos 30 igual a 0, ou seja, eu posso estar no intervalo de 0 a 40, e eu vou manter essa solução ótima aqui do nosso problema. A mesma interpretação é similar para as nossas restrições, para as nossas equações. Atualmente, a primeira equação tem um lado direito de 60. Eu posso aumentar em mais 60, ou seja, 120, ou diminuir 40. 60 menos 40 dá 20. Então, do intervalo de 20 até 120, nós vamos manter a solução ótima. A solução ótima é para ter 60A e 30C. Observe que quando você... E a mesma interpretação para as outras restrições. Observe que quando você alterar os valores dos seus coeficientes, você irá alterar o valor final da sua função. Ou seja, o valor obtido máximo não necessariamente será o 2100, mas os valores das suas variáveis serão os mesmos. Mas não vale somente falar isso sem testar, né? Então vamos fazer aqui alguns exemplos. Eu vou deixar essa janela aqui embaixo, mas nós já sabemos que o nosso A é 60 e que o nosso C é 30. Aqui, então, ele fala que o C eu posso diminuir em até 30, ou seja, de 30 eu posso colocar 0. Para isso, então, eu vou diminuir 10. Eu vou passar de 30 para 20. Vou solucionar o nosso modelo. Solucionei. Observe que, anteriormente, nós tínhamos o valor de 2100 e ele diminuiu, conforme eu disse, realmente. Além disso, não existe mais nenhuma diferença em relação à quantidade das nossas variáveis. Por quê? O A continua sendo 60, que era anteriormente, e o C também continua sendo 30, igual era anteriormente. Agora, algo extremamente importante. Quando você interpreta os valores aqui do nosso range, você só pode fazer uma alteração de cada vez. Então, por exemplo, aqui eu não poderia diminuir. Vou voltar aqui como estava antes. Nós estávamos dessa maneira. Eu não posso diminuir aqui o 20 e o A, vamos ver aqui. O A, ele fala que eu posso aumentar até o infinito. Então, eu não posso vir aqui diminuir 10 e aumentar aqui 30. Quando eu faço isso, eu não garanto que eu vou encontrar a mesma solução para as nossas variáveis. Eu só posso fazer uma alteração de cada vez. Então, se eu quero alterar os dois, primeiro eu altero esse, ótimo, encontrei a resposta. Depois eu venho aqui, volto para 30, e aí sim, aqui eu coloco o valor que eu quero. Aí eu vou e coloco 30, e aí sim eu soluciono o nosso modelo. Então, recapitulando mais uma vez, os valores que estão aqui são válidos somente para uma alteração de cada vez. Então, vamos dar continuidade lá no manual. Além disso, o Lingo permite algo interessante, que é o seguinte. Nós temos aqui a informação que o nosso A tem que ser menor ou igual a 60. Mas no momento que eu coloco que o nosso A deve ser igual a 60
e soluciono o nosso modelo. A solução continua a mesma, obviamente, porque o modelo, o nosso A anteriormente já era 60. Então, quando eu venho aqui no Solver e clico em Range, cadê o A? O A sumiu. Por que o A sumiu? Por quê? Porque quando o Lingo soluciona, ele já vai alterar o valor aqui. Então, ele não precisa mais tratar o A como uma variável de range. Por quê? Porque ele não pode alterar. Ele tem que ser justamente 60. Ele não pode ter outros valores. O interessante disso é que a nossa variável A sumiu daqui e também sumiu a nossa equação que era o A_lim, ou seja, o limite de A. Por quê? Porque o A não tem mais limite. O A justamente tem que ser igual a 60. Então, sempre que você tiver uma variável que seja igual a algo, ela não irá aparecer no seu relatório de range aqui do Lingo. E é justamente isso que ele traz aqui na segunda parte. Algo extremamente importante. O Lingo, quando você soluciona, ele grava somente o último relatório de range. Ou seja, se você está com dois modelos, primeiro você soluciona o primeiro, gera o relatório de range, salva essa informação, e aí sim você gera o segundo modelo e tem a segunda interpretação, e depois salva isso também. Se o seu modelo for pequeno, pouco importa, você pode ficar alternando entre os modelos e ir solucionando. Mas às vezes você tem um modelo que é um pouco maior, que pode demorar um pouquinho mais de tempo para solucionar. Então, lembre-se que ele sempre irá salvar somente a última solução. Ou seja, se tiver dois modelos, ele só vai salvar o do último. Se você quiser voltar, por exemplo, você tem o modelo A e o modelo B. Você solucionou o modelo A, gerou o range, solucionou o modelo B, automaticamente ele vai perder a informação que ele já tinha do A. Então, para chegar às informações que nós tínhamos no modelo A anteriormente, você vai ter que solucionar o modelo A novamente. Então, recapitulando uma informação importante que eu abordei aqui anteriormente, é o seguinte: terminamos de ver nossas interpretações sobre o range, então vamos aqui no Solver, Options, e vamos já desmarcar para não levar mais tempo para solucionar os nossos próximos modelos. Por quê? Porque nos próximos modelos não necessariamente nós vamos querer utilizar essas informações do range. Bom, então, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais!